Gente, vamos fazer um estudo rápido aqui sobre o informativo 667 do STJ. É nula a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. A priori, a gente gostaria de marcar aqui que é verdadeiro, né? Mas olha, observem. Eu vou chamar aqui o quadro. É nula, gente, o anulável, tá? 2. O prazo para anular a venda direta entre ascendente e descendente é de 2 anos, a contar da conclusão do ato. Beleza, né? Beleza, 2 anos. A venda de bem entre ascendente e descendente por meio de interposta pessoa também é ato jurídico nulo, devendo ser aplicado o mesmo prazo decadencial de 2 anos previsto no artigo 179. É esse terceiro item aqui que veio no informativo 667. Eu vou ler aqui para vocês. A venda de bem entre ascendente e descendente por meio de interposta pessoa, também ato jurídico, é nulo, gente. Olha aqui, ó. É ato jurídico anulável. Devendo ser aplicado, aí aplica que prazo? O mesmo prazo decadencial de 2 anos, previsto no artigo 179 do Código Civil. Isso porque a venda por interposta pessoa não é outra coisa que não a tentativa reprovável de contornar-se a exigência da concordância dos demais descendentes e também do cônjuge. Em outras palavras, é apenas uma tentativa de se eximir da regra do artigo 496 do Código Civil, razão pela qual deverá ser aplicado o mesmo prazo decadencial de 2 anos. A prática de crime de poluição qualificada, sem tomar providências para reparar o dano, deve ser considerada como crime permanente? E aí, certo ou errado? Resposta: certa. Se a ré pratica o crime de poluição qualificada e não toma providências para reparar o dano, entende-se que continua praticando o ilícito em virtude de sua omissão, devendo, portanto, ser considerado que se trata de crime permanente. Então, essa poluição qualificada sem tomar providências para reparar o dano é considerado crime permanente. Inexiste ilegalidade em portaria ditada pelo juiz diretor do foro que restringiu o ingresso de pessoas portando arma de fogo nas dependências do fórum. Verdadeiro, né? Não tem nenhuma ilegalidade nessa portaria. A resposta se encontra na Lei 12.694 de 2012 e a Resolução 291 de 2019 do CNJ. Próximo julgado. A oferta pública de contrato de investimento coletivo, sem prévio registro, incide nas disposições contidas na Lei 7492 de 86, Leis de Crime contra o Sistema Financeiro. O que é que ele está falando aqui? Oferta pública, contrato de investimento. Consequentemente, é verdadeiro. Segundo, compete à Justiça Estadual apurar os crimes relacionados com essa conduta de oferta pública de contrato de investimento coletivo em criptomoedas. Será mesmo da Justiça Estadual os crimes contra o sistema financeiro? Então, nesse caso aqui é falso, né? Essa segunda aqui é falsa. Vamos ver? Vamos apagar aqui. Se a denúncia imputa a oferta pública de contrato de investimento coletivo, sem prévio registro, não há dúvida de que incide nas disposições contidas na Lei 7492 de 86, Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro. Especialmente porque essa espécie de contrato caracteriza valor mobiliário, nos termos do artigo 2º, inciso 9 da Lei 6385 de 76. Logo, compete à Justiça Federal apurar os crimes relacionados com essa conduta. E finalizo. Compete à Justiça Federal julgar crimes relacionados a
Oferta pública de contrato de investimento coletivo em criptomoedas. Informativo 667. Próximo. João, que era servidor público, faleceu. O departamento pessoal do órgão não inseriu a morte do servidor no sistema de pagamento e, em razão disso, a administração pública depositou a remuneração na conta corrente que era titularizada por João. Os dois filhos de João, seus únicos herdeiros, sabiam a senha da conta e tinham o cartão do banco. E aí, quando viram que a quantia depositada estava lá, fizeram o quê? Sacaram. Quando perceberam o erro, a Fazenda Pública ajuizou a ação contra o espólio de João, cobrando ressarcimento do valor sacado. Aí é a primeira pergunta que se faz. Isso está no informativo. É isso que a gente tem que saber. A ação deverá ser manejada contra o espólio de João? Será que é contra o espólio de João? Sendo manejado contra o espólio, o juiz deve dar prosseguimento ou extinguir a ação? Gente, a resposta aqui é que a ação tem que ser manejada, proposta, contra os herdeiros de João, porque o fato ocorreu após a morte de João. Vamos ver a resposta? Então, a ação deverá ser manejada contra o espólio de João? Não. Se a ação for proposta contra o espólio de João, deve ser extinta, sem resolução de mérito. 485.6 do CPC. O espólio de João é parte ilegítima, uma vez que a remuneração indevidamente paga ao ex-servidor falecido, gente, aqui ó, após a morte. Após a morte. Logo, esse valor não integra o conjunto de bens do espólio. É isso que tem que ficar claro. Esse valor que foi pago depois não integra o conjunto de bens do espólio. É abusiva a negativa de custeio pela operadora de plano de saúde do tratamento de fertilização in vitro, quando não houver previsão contratual expressa. Gente, contrato faz lei entre as partes. O contrato não está prevendo a fertilização in vitro. E o plano nega. É abusiva? Não. Nesse caso aqui, não tem que se falar em abusividade. Logo, o que é que o STJ decidiu no 667? Não é abusiva a negativa de custeio pela operadora do plano de saúde do tratamento de fertilização in vitro, quando não houver previsão contratual expressa. Próximo julgado, a sistemática prevista no artigo 142 da Lei 11.101 de 2005 não é aplicável, olha lá, vamos ver, né? Não é aplicável quando reconhecida a utilidade e a urgência na alienação dos bens integrantes do ativo permanente de empresa em recuperação judicial, cuidando-se da situação prevista em seu artigo 66. Não se exige qualquer formalidade específica para a avaliação dos ativos a serem alienados, incumbindo ao juiz verificar as circunstâncias específicas de cada caso e adotar as providências que entender cabíveis para alcançar o melhor resultado, tanto para a empresa quanto para os credores e demais interessados. Isso aqui está certo ou está errado? Isso está correto, tá? Então, essa é o enunciado deste julgado no 667. E se alguém ficou dúvida, chama a atenção que faça uma leitura. Coloquei aqui em recuperação judicial, tá? Por quê? Porque esse artigo 142 se refere, o 142 acaba se referindo à falência. E a gente sabe que, embora a Lei 11.101 de 2005 trate de recuperação e falência, a recuperação tem particularidades específicas e a falência também tem suas próprias particularidades. E no caso específico aqui, não incide esse artigo 142. Logo, o juiz pode, verificando o caso concreto, fazer a avaliação e permitir que os bens sejam alienados, procurando o melhor resultado, tanto para a empresa quanto para os credores e os demais interessados.
Próximo julgado. Compete à justiça comum, tribunal do júri, o julgamento de homicídio, vamos lá, homicídio, praticado por militar contra outro militar, certo? Quando ambos estejam, observe, fora do serviço ou da função no momento do crime. A resposta também aqui é verdadeira. Compete à justiça comum, tribunal do júri, o julgamento de homicídio praticado por militar contra outro quando ambos estejam, observe-se, fora do serviço ou da função no momento do crime. Aí eu vou dizer o caso concreto. Francisco era soldado da PM do Maranhão, Samuel, cabo da PM do Piauí. Certo dia, Francisco se encontrava de férias, passeava em Teresina. Samuel percebeu que Francisco estava armado e, mesmo estando de folga, abordou o soldado, indagando sobre a arma. Os dois discutiram e Francisco atirou 3 vezes contra Samuel. Samuel faleceu em razão dos disparos. A vítima e o réu, ambos policiais militares à época dos fatos, estavam fora de serviço. Fora de serviço, quando iniciaram a discussão. Logo, não se pode falar que houve crime militar. Então, houve crime militar nesse caso específico? Não. Logo, não houve crime militar. Devendo ser julgado por quem, então? Justiça comum estadual. Próximo julgado. O delito previsto no artigo 48 da Lei de Crimes Ambientais possui natureza permanente. Então a pergunta quer saber se o crime é permanente ou não, cuja consumação se perdura no tempo até que ocorra a cessação da atividade lesiva ao meio ambiente, momento a partir do qual se considera consumado e se inicia a contagem do prazo prescricional nos termos do artigo 111, inciso 3 do Código Penal. A resposta aqui, então, é verdadeira. Vamos ver. O delito previsto no artigo 48 da Lei de Crimes Ambientais possui natureza permanente, cuja consumação se perdura no tempo, até que ocorra a cessação da atividade lesiva. Então, observe que o prazo prescricional nesse crime permanente vai se iniciar quando cessar a atividade lesiva. Cessou a atividade lesiva, o crime se consumou e se inicia a contagem do prazo prescricional.